Eu acho que eu já preguei isso aqui faz uns 2 meses. Mas a palavra hoje é outra, uma outra pegada. Mas diga a eles para andarem contentes, em vez de murmurarem. Essa é a ministração dessa manhã. Abra aí a tua Bíblia em Provérbios 19, versículo 3. Provérbios 19, versículo 3. A palavra diz assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho, e o seu coração se irrita contra o Senhor. A estultícia do homem. Quando é que a gente começa com estultícia? Vocês conhecem essa palavra, né? Estultícia. Fazer bobagem, né? Estultícia, em português castiço, quer dizer fazer bobagem. Quando é que a estultícia chega até nós? A palavra de Deus declara que a estultícia persegue o menino, mas a vara a afugentará dele. Ou seja, desde criancinha já a estultícia corre atrás de nós, corre atrás da criança. A criança é profissional em fazer bobagem, é ou não é? E desde então, a gente acaba ficando condicionado, programado desde pequenininho, a muitas vezes meter a boca no trombone e murmurar. E diga para o teu vizinho aí, alguém tem que ter culpa, menos eu. Diga aí. Não é? O provérbio que nós lemos está escrito assim: a estultícia do homem perverte o seu caminho. A estultícia do homem faz o caminho do próprio homem virar um tumulto. Errou o caminho se torna terrível de se andar nele. A estultícia do homem, as bobagens do próprio homem, elas fazem com que o caminho do próprio homem vire um transtorno, um perrengue, né? Tá difícil de continuar. Quem foi que aprontou isso, que agora me sucedeu essa coisa? E aí, se não foi ninguém, se foi ele mesmo, e ele jamais vai se culpar, ele então se volta e o seu coração se irrita contra Deus, contra o Senhor. Como me foi acontecer uma coisa dessa? Desde pequenininho, a gente murmura contra tudo e contra todos. Alguém tem que ter culpa dessas coisas que estão me acontecendo, porque eu sou o cara mais certinho que tem, eu faço tudo direitinho. Não é possível que depois de todo o empenho, toda a dedicação, todo o esforço, todo pensamento, tudo que foi aplicado em cima disso, ainda me suceda um caminho desse aqui. Como é que pode isso ter me acontecido? E aí ele se volta contra Deus. Mas Deus fica lá em cima só assistindo. E a gente acaba muitas vezes cavando poço para cair dentro do poço. Você cava o poço no teu caminho para cair dentro dele. E nós, desde pequenininho, a gente começa murmurando e reclama. Você reclama logo de cara que você está com dor de barriga. Amém? Alguém aqui chorou com dor de barriga quando nasceu? Eu me lembro que eu meti a boca no trombone. Eu tive muita dor de barriga, gente. Meu Deus do céu. Tempos atrás era muito difícil, era muito pior que hoje. Hoje as pessoas já não têm nem mais tanta dor de barriga assim. Antigamente a gente era acometido de toda sorte de... Eu não vou falar isso aqui do púlpito, deixa para lá. Mas a gente chorava, eu chorava e murmurava e gritava só por causa de dor de barriga. E depois a vida passa, a gente continua crescendo, chegam os irmãos, aí a gente murmura contra o irmão, não é verdade? É ou não é? Eu me lembro uma vez que a minha irmãzinha, aquela santa da minha irmã, ela disse assim: você vai fazer isso para mim, senão eu vou começar a gritar e o papai vai te bater.
Eu falei, agora é que eu não vou fazer mesmo. E aí ela... E o que aconteceu? Tomei uma surra grátis. Meu pai me bateu. Minha irmãzinha era frágil, menor, ela é caçula, queridinha do papai, né? Eu não sei quantos dos varões aqui tem uma filha, mas a filha é queridinha do papai, a gente cuida delas, faz tudo. E a minha irmã manobrou, né? Legal, para corromper o meu caminho. E aí, eu apanhei legal. E aí o meu coração começou a maquinar. E eu tenho outro irmão que ele é ciumento das coisas dele. Pergunta para o teu vizinho, você empresta as tuas coisas para os outros? Pergunta aí. O meu irmão não emprestava nada para ninguém. Ele era zeloso das coisas dele. E ai do cara que tocasse nas coisas dele. E naquela altura do campeonato, todo mundo era pequeno. Eu usava um cinto, e o meu irmão usava um cinto, que era um cinto que parecia do exército, que tinha uma fivela que era ajustável, assim, um cinto de pano. Não sei se vocês lembram daquelas fivelas prateadas que você põe na altura que você quer, né? Lembra daquilo? Aí eu peguei o cinto do meu irmão emprestado e saí com o cinto dele. E aí quando eu estava voltando para pôr de volta no lugar, eu falei, yes! Uma luz do céu me iluminou. E eu peguei e ajustei o cinto e a fivela do tamanho da minha irmã. E fui e coloquei o cinto no penduricalho do quarto dela lá. Pof! Quando o meu irmão chegou em casa e viu aquele cinto ajustado com aquela cinturinha desse tamanho, pendurado no quarto da minha irmã, mas ela tomou uma surra. Passaram-se 40 anos e eu estou almoçando num restaurante muito bacana aqui de São Paulo. Eu falei, olha, eu tenho uma coisa para contar para vocês dois. E contei isso para eles, agora com 50 e tantos anos, cada um. Você lembra que você falou, se você não fizer isso, eu vou gritar, o papai vai te bater. Você viu uma surra que eu tomei? Pois é, voltou na tua testa, não foi? Porque foi assim, 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 assim. Desde pequeno, a gente maquina, murmura, busca os nossos próprios interesses e murmura quando as coisas não vão bem. Deus quer que você viva contente, não quer que você murmure. Deus quer contentamento na nossa vida. Abra lá em João, no Novo Testamento agora, Evangelho de João, capítulo 6, texto muito conhecido de vocês, a gente ministra aqui muitas vezes na ceia, sobre Jesus, o pão da vida. João 6,32. Diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas como já vos disse, vós me tendes visto e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, Jesus está falando, olha, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Glória. Sabe o que acontece conosco desde esse tempo, e continua acontecendo nesses 2000 anos de cristianismo? A gente aceita e fica contente com aquilo que a gente entende. Você, aqui dentro da igreja, fica feliz de fazer aquilo que você concorda. Aquilo que você entendeu e concorda. Está feliz. Quando você não entende e não, portanto, não concorda, não faz. Murmura. Os judeus nos deram o exemplo aqui. Eles escutaram a história de Jesus e Jesus diz, eu desci do céu. Jesus é o nome que foi dado para o Filho do Deus vivo, que é eterno. Amém? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um dia, não sei se posso chamar disso de um dia, porque foi antes de Deus ter criado o primeiro dia. Lá atrás, não existia dia. Então eu não posso dizer que um dia eles se reuniram. Não, mas num determinado momento, talvez é melhor dizer momento, estava lá Deus Pai, Filho e Espírito Santo declarando, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e nos fez. E aí, esse Filho, Deus o Filho, que sempre existiu e sempre existirá, ele desce do céu. Ele diz, lá na frente o homem vai precisar de mim, eis-me aqui, eu que vou. E ele desceu do céu. Ele, o Cristo, se fez homem. O Deus Filho se fez homem. E quando ele chega aqui, ele é batizado. E dão-lhe o nome de Jesus. Também conhecido como Emanuel, Deus conosco. Mas o nome que nós o tratamos é Jesus. Mas ele, além de Jesus, homem, ele é o Cristo, eterno, sempre existiu, desceu do céu. E ele declara isso para os homens, eu desci do céu. E os judeus dizem, pera lá. Eu conheço o pai dele e a mãe dele. Ele nasceu da Maria, né? Nem no hospital ele foi. Nasceu numa estrebaria, no meio dos bichos. Como é que ele está me dizendo que desceu do céu? Desceu nada. Isso que os judeus fizeram e murmuravam entre si, que Jesus repreende e diz, vocês estão murmurando, parem de murmurar. Isso acontece hoje, conosco. A gente escuta a história e se esforça para acreditar. Faz esforço para acreditar. Não adianta nada fazer força para acreditar. Ou você acredita ou não acredita. E se você vai acreditar ou não vai, quem te traz até Jesus e deixa que os teus olhos vejam Jesus e brilhem é Pai, Deus Pai. Se o Pai não o trouxer, não vem. Na nossa força, a gente tenta com tudo. Eu vou crer. Não adianta nada. Não é assim que funciona. E Deus, o Deus Filho está falando. Vocês estão me vendo? Vocês veem as coisas que eu faço, mas não acreditam. Ficam buscando ver o Pai, mas quem vê a mim, vê o Pai. Para de murmurar. Fica contente. 1 Coríntios 10, vamos lá, um pouquinho mais para frente aí. Tem mais 2 textos sobre murmurar, depois nós vamos para o contentamento, amém? Amém? Porque afinal, murmurar é só para a igreja chinesa, né? Nós aqui não murmuramos nada, amém? Ou você não acorda contente e já fala, oi meu amor,
Dormiu bem, tudo legal. Vem cá que eu vou fazer teu café. Você não fala isso? Oh. 1 Coríntios 10, 8. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aleluia. O Antigo Testamento foi escrito e deixado para nós como exemplo de prática, muitas vezes do que não fazer. Amém? Não fazer. E aqui a gente vê que há uma recriminação na murmuração. Não só se prostituíram e morreram 23.000, não só tentaram o Senhor e também pereceram, mas murmuraram. Murmuraram e pereceram pelo destruidor. Tem um destruidor na nossa cola. Viu? Ele ruge ao derredor como um leão, tentando nos tragar. Eu não sei se você já teve uma experiência com isso. Uma vez, no começo da minha vida cristã, a gente estava lá numa campanha poderosa de libertação e muita oração e intercessão, e eu fui dormir, e aí o diabo veio me atacar. Foi terrível. Eu dormi e eu sonhei que um leão com a boca aberta desse tamanho engolia a minha cabeça. E eu estava com a cabeça dentro da boca do leão, e eu via os dentes dele do tamanho de 2 dedos meus assim, prontinho para fechar, e eu tremia no sonho. Podemos chamar isso de pesadelo? E aí, eu sabia que eu tinha que levantar a mão da cama e dizer em nome de Jesus, para ele ir embora, no sonho. Mas eu não conseguia levantar a mão da cama, ela estava como que parafusada na cama, a minha mão. Não levantava. E eu tremia, e chacoalhava. E o leão rugia no meu ouvido, e eu estava com a cara dentro da boca dele. Eu acho que no sonho eu fiquei ali uns 20 minutos. Não dá para saber, né? Porque você está sonhando. E até que um momento que ele não conseguia fechar a boca para me comer, eu consegui tirar os dedos da cama. E quando eu levantei os dedos, a minha mão descolou. E eu falei, não. Quando eu falei, não, ele plum, sumiu. Eu já ia berrar, ele já foi embora. E aí eu levantei e fiquei 2 horas no banheiro, assim. Não sei se isso já aconteceu com algum aqui, com alguém. Eu fiquei aterrado. Por quê? Porque o diabo, ele está prontinho para nos dragar, para nos comer. Fica à espreita esperando você dar um deslize. Você se distrair, você se afastar, você cometer qualquer coisa. Quando você comete alguma coisa, Provérbios 19:3, que lemos no começo. Você perverte o teu caminho. O diabo vem com tudo, pá, te agarra. Aqui ele é chamado de o destruidor. E aí você culpa a Deus. Mas foi você que permitiu o destruidor na tua vida. E aqui ele diz, não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Eu não sei se você é daquele chato de galocha que ninguém te aguenta, você fez um curso de chatice e se formou, graduado, e já levanta chato, passa o dia chato e vai dormir chato.
Ninguém te aguenta. Aqueles... o dia inteiro. Eu não vou me entregar na geração de vocês que assistiram o desenho. Deixa para lá. Todo mundo já sabe do desenho. Mas tem gente que murmura, e murmura, e murmura, e não está bom, e não sei o quê, e eu não gosto, e não poder, e não dá, e o que você fez, e o que você não fez, e o que você fez, e o que você não fez. E dá vontade de dar um tiro na cabeça do cara. Mas a gente não dá um tiro porque eu sou pastor, amém? Eu não fui chamado para matar, eu fui chamado para trazer vida, amém? Então, diante de pouco contentamento, o que você faz? Eu não sei se vocês já me viram alguma vez. Eu não me lembro de ter ficado desse jeito. Não me lembro. Olha, por favor, guardadas aqui as devidas proporções e o respeito para a gente que tem problemas. Eu sei que muita gente aqui tem situações desde pequeno que luta para ficar feliz, para estar contente, eu sei disso. Mas, assim, contentamento e murmuração são antônimos. Ou você anda em murmuração, ou você anda em contentamento. E contentamento não significa que está tudo um mar de rosas. Dá para murmurar na situação, mas eu vou optar por fechar minha boca e não murmurar e ficar contente. O mundo está acabando, mas eu estou contente. Mas foi um desastre, eu estou feliz. Mas, puxa, tudo errado. Amanhã eu vou preso, estou contentão, feliz. Então você vai me olhar e, gente, eu tenho que ter contentamento para mim e para vocês todos. Para exportar contentamento. Todo o tempo. De vez em quando eu sumo daqui, vou 15 dias carregar o meu contentamento. Eu vou para a praia e contentamento entra pela areia, pelo mar e sobe em mim. Irmão, eu volto aqui mais contente ainda. E vamos que vamos, contentar todo mundo. Aleluia. Diga para o teu vizinho, bem nos olhos dele, Deus me chamou para te contentar. Deus me chamou para te contentar. Não é para ficar enchendo o teu saco. Deus me chamou para te contentar, para te fazer contente. Vamos parar de murmurar? Está combinado? Combinado? A gente combina, né, pastor? Combinar é fácil, né? Tranquilo. Mas depois aí, a gente deixar aquele velho hábito de... Esse é duro. E você tem que largar dele. O cara te apronta uma grande, você... É que nem água em pena de pato, não entra. Viu? Água em pena de pato, pato é impermeável, ele não fica úmido, amém? Não entra. Aleluia! Deixa falar, deixa chover. Filipenses 2, mais um pouquinho para frente aí. Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Aleluia! Diga para o teu vizinho, eu quero te ver brilhando.
Diga para ele, fermez la bouche. Fermez la bouche. Hoje é um dia poliglota aqui, aleluia. A gente louva em inglês e repreende o outro em francês. Amém? Diga para ele aí, fermez la bouche. Cala a boca. Fecha essa matraca. Para de reclamar. Tem gente que nasceu enfesado. Vai pro banheiro, não enche o saco dos outros. Coisa, meu. Vai ser enfesado lá embaixo. Se eu falar mais um, eu estou murmurando, então eu não vou falar. Amém? Vamos para o contentamento. Aleluia. Glória a Deus. Só terminando aqui, Deus declara que a gente não deve murmurar e aperfeiçoar a nossa salvação e ser achado filho de Deus. Luz no mundo. Aquele cara que tem os dentes de fora o tempo todo, que é bom de olhar para ele. Porque tem gente que tem uma cara de enfesado tão grande, que o cara está passando, você desvia. E, não, dá licença que fica encarando essa cara feia aí, não quero nem ver. Tchau. Agora, se você for uma pessoa que é contente com a tua situação, e é possível a gente ficar contente, viu? Pastor, é que você não sabe a minha situação. Eu sei várias situações terríveis, e a pessoa está contente, mesmo tendo passado por um monte de coisa que, às vezes, ela se deu conta que foi ela mesma que provocou aquilo. As outras tantas vezes, ela põe a culpa em Deus. Mas tem muita gente que anda contente. Não era para estar, mas está. Isso é uma delícia. Tem coisa melhor que falar com um cara contente. Ele te contagia. É gostoso. Então agora, quando você for mandar um vídeo para alguém, pensa 10 vezes. Você manda aquelas tranqueiras que está na cara que você está com o fígado azedo. Teu figo está azedo. Aí você fica mandando e dispara, figatil para tudo quanto é lado, me ajudem, o meu fígado está azedo com essa coisa. E não vai adiantar nada. Lucas, aleluia, volta. Capítulo 3, Lucas. Versículo 9. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Olha para mim, gente. Jesus é o jardineiro e nós somos as árvores, viu? Jesus é o jardineiro e nós as árvores. Amém. A palavra declara que o machado está posto à raiz das árvores. E se a árvore não produzir bom fruto, o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O pessoal tem que chegar perto de você e te experimentar como uma fruta boa e comer e falar, uau! Eu quero comer sempre dessa fruta. Quero estar com ele, quero escutar as palavras que ele fala. Uau! O machado está posto à raiz das árvores. E quando a árvore não dá bom fruto, e as pessoas vêm e experimentam daquela árvore, das palavras dele, das atitudes dele, e aquilo fica amargo, é um fel horroroso, destila murmuração. Ninguém mais quer falar com ele. O machado está posto à raiz, não produz bom fruto,
corta e lança no fogo. Diga para o teu vizinho, eu já vi você meio chamuscadinho. Eu já vi você meio chamuscadinho. Eu acho que você pegou um galhozinho aí e chegou pertinho do fogo. Opa! Cuidado. Não fica na amargura, na murmuração. Trata de dar bom fruto. Docinho. Diga para o teu vizinho, eu vou te experimentar. Trata de ficar doce. Ao que lhe perguntavam as multidões, que faremos, pois? Respondia-lhes então, aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. Isso é dar bom fruto, hein? Alô? O que a gente vai fazer então? Você tem que dar bom fruto. O que a gente faz? E ele respondia, aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma. E aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Uma vez eu estava trabalhando e comi um pastel num pasteleiro que estava em frente à empresa. E aí, chegou um cara com fome e falou, me dá um pedaço do seu pastel. E eu imediatamente falei para o pasteleiro, dá um pastel para ele, põe na minha conta aí. Aí Deus me corrigiu. E ele me disse assim, eu não te chamei para você dar para um cara um negócio que não te custa nada. Porque aquilo para mim era bulhufas. Pagar um pastel ou 2 era a mesma coisa, dava na mesma. Eu ainda ia deixar o troco com o pasteleiro, para abençoar o pasteleiro. Para mim estava tudo bem. Mas Deus me pegou no pé e falou, não é para você fazer desse jeito. Não, pega a metade do pastel que você ia comer e dá para ele. E não come. Oh, Jesus, aleluia. Eu mereço. Não é para comer. Uma coisa é você estar com um monte sobrando e aí está tudo bem. Então, vai, quer 3 pastel? Come 3. Pronto, não me torra. Outra coisa é você pegar o meu pastel. Cortar o meu hambúrguer. Opa, espera aí. E Deus falou assim para mim, você tem que dar a tua metade, que você não acabou de comer, dá para ele. É isso? E aí eu não dei a minha metade, eu continuei comendo. Claro, porque a ideia não é você agora compartilhar saliva. A ideia é você aprender a lição. E a lição eu aprendi. Né? Esse negócio de, toma um pastel, não me custa nada. É diferente de você pegar e você ter 2 túnicas e dar uma e ficar só com uma. É outra história. Pergunta para o teu vizinho aí, quantas 1000 túnicas você tem? Pergunta para ele. Deve ter um monte, deve ter um armário, né? Pois Deus está querendo que a gente divida o que nós temos, que nos custa, entendeu? Não é para você ter 2 túnicas e o outro nenhuma, fica cada um com uma. Nos custa, não é está sobrando demais, não. Está sobrando demais, dá tudo que você tem e segue Jesus. É isso que a palavra declara. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntaram, você sabe o que é um publicano, né? Um publicano era um picareta que cobrava imposto dos israelitas. E ele metia a mão. Não só ele cobrava o imposto que tinha que cobrar, mas ele cobrava a mais. E enfiava no bolso. Alguém já viu isso? Você não viu? Pega aqui em Congonhas, vai até Brasília. Você chega lá, você vai ver que tem gente que cobra o que tinha que cobrar e cobra mais. E mora na beira do lago, numa baita de uma mansão, no Lago Sul, aleluia! Está todo mundo preso. E vão preso, e vai mais gente presa. Pois é uma tristeza isso, né? Dá vontade de chorar. Aqueles nossos governantes que tinham que fazer as coisas pelo povo,
eles metem a mão no nosso bolso. Não amanheça a segunda-feira ligando para todo mundo, se queixando da vida, dizendo esses picareta de Brasília, estou passando por isso, por aquilo, pelo outro, por causa deles, porque a greve, porque a outra greve, porque não sei o que lá. Não adianta nada. Não vai por esse caminho. Sabe o que você faz na segunda-feira? Gente, vocês não sabem o que me aconteceu. Eu fui almoçar, e quando eu saí do restaurante, eu estava passando uma rua, tinha um caminhão de gasolina de um posto. E eu olhei aquilo e falei, opa! E aí, tinha um carro só, sendo cheio. E eu entrei. E acabaram de abastecer aquele cara. Entrou e abasteceram o meu carro até a boca. Aleluia! E quanto você pagou o litro? R$ 4,99. Glória a Deus! Era R$ 3,89, agora é R$ 4,89. Aleluia! Deus é bom que me dá dinheiro para pôr gasolina. Agora, você pode ir pelo outro lado, né? Você pode sempre colocar R$ 100 de gasolina. Me põe 100, me põe 100, me põe 100. Eu não gasto com gasolina mais do que... Sempre foi a mesma coisa, é R$ 100, acabou. Pô, toca 100, aí põe 100. E pronto. Chegaram os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes ele, não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Sabem o que aqueles caras de Brasília fazem de corrupção? A mesma coisa que todos nós aqui. Eles são os nossos representantes e não são diferentes da gente. Se tirar um e colocar outro, o drama é que você tira um brasileiro e põe outro brasileiro no lugar dele. Pronto. O bichinho já reclamava na mamadeira, para ele nunca está bom, não está contente, nunca vai ficar contente. E ele está olhando para ver quanto mais ele puder ganhar. Lei de Gerson tem que levar vantagem em tudo. Tira um, põe outro, não mudou nada. Mas Jesus está falando, não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Interrogaram-no também uns soldados. E nós, que faremos? Disse-lhes, a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. E nós sabemos, gente, que soldo de soldado é pouco. É ou não é? Essa palavra soldo já, você vê que o cara vai ter uma vida de restrições. E o que Deus está falando para o soldado aqui é, você fica feliz da vida com o teu soldo. Você não vai poder ir para a Europa todo ano? Glória a Deus. Você não vai poder, glória a Deus. Você também não vai poder, glória a Deus. Mas eu vou poder comer um hot dog? Vai poder comer um hot dog completo, com mostarda, com maionese, com tudo. Batatinha, com purê. Pode comer um baita hot dog. Porque você tem que ficar contente com o teu soldo. Porque se você não ficar contente com o teu soldo e você quiser correr atrás de, em vez de hot dog, não vou nunca mais comer hot dog, agora o que eu só vou comer escargot. Abra lá em Hebreus 13, Hebreus capítulo 13, estou terminando. Treze, 1. Permaneça o amor fraternal.
Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns sem o saberem hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus os julgará. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse, não te deixarei, nem te desampararei, de modo que com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aleluia. Não dá para a gente ficar correndo atrás de riqueza, porque quem corre atrás de riqueza e se apega e ama o dinheiro, acaba ele sim cavando poços para cair dentro, adultera o seu caminho, ele acaba se enroscando com essa vida e a vida o consome. E aí ele não vai mais atrás do Senhor. Mas a palavra declara que nós estamos tranquilos, temos com o que comer, o que beber, vamos viver tranquilo, pois o Senhor é quem não nos desamparará, não nos deixará. Dá para viver contente só com Jesus? Dá. Nós aqui nos cercamos de todos os seguros possíveis. Você faz seguro disso, seguro daquilo, seguro do outro, que é para qualquer perrengue, qualquer sinistro, você está assegurado. E com isso, a gente não identifica Jesus nunca nos deixando nem nos desamparando. Agora, quando cessa a nossa capacidade de fazer seguro, não tenho dinheiro para nada, quanto mais para seguro. Então eu não tenho mais plano de saúde, não tenho mais seguro do carro, não tenho mais seguro nenhum. Qual que é o teu seguro? O Senhor é o meu seguro. E quando você vive desse jeito, é que você experimenta que Ele não te desampara, Ele não te deixa, de forma nenhuma. Quando você gasta uns tubos para viver seguro, Ele fica na dele, esperando acabar o teu recurso aí. Um dia você vai me experimentar. E nós temos que viver contente, sem ter seguro de nada. Alô? Porque eu conheço não uma, mas muitas histórias aqui, de gente que aqui não tinha onde cair duro, e não tem seguro de nada, nem plano de saúde, e foi tratado, operado pelos melhores do país, e ficou hospedado no melhor do melhor. Por quê? Por causa de Jesus. Eu falo, mas como é que esse cara foi parar lá? Eu falo, mas quem que abriu essa porta para esse cara? Não sei, ele está lá. Mas num quarto sozinho, Mas pô, isso aí parece o sírio-libanês? Será que o Lula é vizinho dele? Não, ele está lá sozinho. Não, não é o sírio-libanês, aquilo é público. Eu falo, não é possível. E é para todo mundo? Não é. É só para filho de Deus. Porque tem um monte de mané aí que fala, não, tranquilo. E morre na fila, lá na maca, no meio do corredor. E quando o cara é filho de Deus, eu olho aquela situação e falo, mas como foi parar lá? Parece um palácio isso aqui. Não tem explicação. É só por causa disso aqui, ó. Confiou no Senhor, não vai ficar desamparado. Não interessa se você tem dinheiro para pagar o raio do plano de saúde ou não. Não interessa. Você é eleito para fazer teste dessa coisa nova que saiu agora e que vão te fazer tudo de graça. Meu Deus do céu.
Oh, glória. Aleluia.